Eu não vou nem começar falando nada, só acompanha esse vídeo aqui comigo. Pausa. Isso é o G7, a reunião das 7 maiores economias do mundo, que o Lula foi de gaiato e essa era a foto oficial. E aí, olha lá o Felizão olhando pra onde? Oh, primeiro o Macron, Lula, e depois primeiro-ministro do Canadá fazendo assim, ó, é pra olhar pra frente, tá, o Lula? Igual como se fosse uma criança. Vamos lá. Não, e aí olha isso aí, o que é isso? Ele fez um hang loose na foto e com as duas mãos, só que com a outra ele não consegue porque não tem um dedo. O que é isso, mano? Assim, é uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi na minha vida, mas essa vergonha ainda foi só o começo do que o Lula passou no G7 e é exatamente o que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também devo lembrá-los que nós estamos agora com um clube do livro da editora Valete, todos os meses um título diferente sendo lançado, material de muita qualidade. Você tem clássicos que estão sendo relançados pela editora com comentários, né, contemporâneos e também novos livros originais que nós estamos lançando. E um deles que quem assina já recebeu diretamente na sua casa é O Banquete e Apologia de Sócrates, que aliás foram justamente com esses dois textos que eu conheci Platão, né, que eu tive o meu primeiro contato e realmente são diálogos muito bons e com um comentário do nosso querido, com prefácio do nosso querido Orlando. Então você pode receber diretamente na sua casa esses e outros títulos clicando aí diretamente no link na descrição do vídeo. Essa aí, reunião do G7, vocês já viram comigo, uma das primeiras vergonhas que o Lula passou, mas a situação fica bem pior e fica bem mais constrangedora. Me lembra dos tempos de entretenimento que a gente tinha com a Dilma, né, que o país estava afundando, sendo destruído, pegando fogo, mas pelo menos a gente conseguia rir no meio da desgraça com as trapalhadas da Dilma e agora o Lula tá seguindo o mesmo caminho, né? Parece que quanto mais velho ele fica, mais parecido com a Dilma, o mandato e ele próprio ficam. Primeiro ponto, Lula foi pro G7, né, que é a reunião das 7 maiores economias do mundo. O Brasil não está entre as 7 maiores economias do mundo, né? Ou seja, o Lula foi de gaiato, né, para discutir a guerra no Oriente Médio, né, os ataques, né, a guerra entre o Irã e Israel e todos os países, né, desenvolvidos se posicionando muito duramente contra o Irã, mostrando que o Irã representa uma ameaça para a paz no Oriente Médio, já que descumpre, né, o acordo em relação ao enriquecimento de urânio e estava prestes a ter uma bomba atômica para explodir no Estado de Israel, né? Todos os líderes com falas muito duras, né? O próprio primeiro-ministro do Canadá falando que Israel fez, né, o trabalho sujo que a Europa não fez, que a Europa não tem coragem de fazer para desarticular a bomba no Irã. Macron, no mesmo sentido também, declarando seu apoio ao Estado de Israel, os Estados Unidos também, e o Lula foi lá, né, para fazer a defesa patética da posição do Irã. Mas o primeiro ponto é o seguinte: Lula foi pro G7 sem que o Brasil seja uma das 7 maiores economias do mundo e ele chega lá e diz o quê? Que o G7 não deveria existir. Pô, foi pra uma reunião do qual o país dele sequer faz parte do grupo, tem a oportunidade de falar e ele fala que a reunião pra qual ele foi não deveria existir, mas você foi pra quê então? Então já começa aí. E aí a gente chega num outro ponto constrangedor, que é o Lula paralisar a reunião do G7. E paralisou a reunião do G7 porque ele estava com problemas na tradução. Vamos acompanhar também essa cena junto com vocês. 1 minute for the translation. Olha lá, o primeiro-ministro do Canadá estava falando e aí Lula interrompe a fala dele e nessa cena que vocês vão acompanhar junto comigo. Does that work? Can I go? Yeah. Okay. A cara dele. Manda falar qualquer coisa. Is it? O Macron ainda. Does that work? Are we working now with the translation or the sound, Mr. President?
muito baixo, Sérgio, muito baixo. Okay. All right. Tipo, o sentimento é tipo assim, olha a cara do japonês. O sentimento é tipo assim, o que essa criança está fazendo na mesa dos adultos, arranjando problema e não deixando a gente falar, né? If we switch. Apologies, Mr. President. Okay, very good. All right. Gente, o primeiro ponto é o seguinte, tá? Sei que nós estamos no Brasil, que a nossa língua é a língua portuguesa, mas, né, o inglês é a língua do Ocidente, né? É a língua dominante e nós deveríamos ter, no mínimo, o presidente da República, ele não precisa falar fluentemente inglês, mas ele precisa entender, até para poder falar diretamente, sem precisar de intérpretes e, às vezes, de traduções que não são precisas, para ele poder fazer negociações e falar. Imagina se ele precisa ter uma conversa privada, que ele queira fazer uma negociação, só ele, né, e o presidente americano, só ele e o primeiro-ministro de um país europeu, só ele e, no caso, o primeiro-ministro do Canadá. Ele não consegue, ele não pode porque ele não fala inglês, né? E assim, é um negócio constrangedor ele paralisar uma reunião dessa importância, que ele só foi para encher o saco, né? Porque a posição do Brasil pouco importa, o Brasil não é do G7, só foi lá para aparecer, e aí ele ainda paralisa, né, uma reunião dessa importância que está discutindo sobre uma bomba atômica sendo desenvolvida no Oriente Médio, e ele paralisa porque, né, a equipe do Brasil, né, deu um problema na hora de traduzir, de passar, né, a tradução simultânea para o presidente da República. É assim, uma coisa extremamente constrangedora, é uma coisa que parece sketch, sabe? Parece montado pra gente dar risada, porque é tão bizarro que nós chegamos nesse nível, assim, de humilhação. Há quanto tempo que a gente não tem um bom discurso de um presidente brasileiro na ONU, falando com desenvoltura, né, sendo respeitado por outros líderes, chefes de governo, chefes de Estado? Há quanto tempo que a gente não tem uma pessoa minimamente capaz, né, de transmitir para o mundo o que o Brasil tem de bom para trazer investimento, para trazer boas relações diplomáticas, para trazer, enfim, benefícios para o país, e o que a gente tem ao contrário. Não só nós temos um presidente da República que passa vergonha em aparições internacionais e que já é o presidente que mais governou fora do país, né, da história, mas nós temos um sujeito que ainda, quando vai para fora, para falar mal do Brasil. Veja, uma coisa é nós, enquanto brasileiros, falarmos mal do Brasil aqui para dentro. Outra coisa é um chefe de Estado, né, um representante da nação, que deveria apenas falar sobre coisas boas do seu governo, porque para falar coisas ruins nós já temos adversários internacionais e concorrentes no agronegócio, na indústria da aviação, que querem prejudicar o Brasil nessas negociações. Nós já temos pessoas para falarem mal, empresas, governos estrangeiros para prejudicarem, né, o nosso país em favor dos seus interesses nacionais. E aí agora a gente ainda tem um agente duplo, que é o próprio presidente da República, para passar esse papelão, para gastar o nosso dinheiro, viajar e ir até uma reunião do G7 para passar essa imagem de criança perdida que ele passou. Enfim, apesar da desgraça, pelo menos é um pouco de entretenimento da gente ver essas cenas patéticas acontecendo, que espero que a gente nunca mais veja com nenhum outro presidente da República do Brasil.